Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Na aula de hoje a gente vai fazer esse bloco aqui, o Cleópatras Fan. Muita gente mesmo me pediu para fazer esse bloco e hoje chegou a vez dele. É um bloco que não é difícil de fazer, mas ele dá bastante trabalho, como vocês vão ver. E ele não é feito com cortes com a régua. Ele é confeccionado a partir de moldes que a gente faz das peças para depois poder encaixar todas elas com costuras curvas. É legal você engomar os tecidos para ter um pouco mais de controle sobre eles nas horas das costuras curvas e no corte dos templates. E não é um bloco para fazer naquele dia que você tem pouco tempo. Separa um dia que você tem bastante tempo, com calma, tranquilidade e faça devagar para tudo dar certo. Na minha versão do trabalho, eu fiz 4 blocos e depois juntei todos eles com um sashing, essa faixa aqui do meio. Mas vocês podem juntar sem o sashing, podem colocar um do lado do outro, fazendo um trilho de mesa comprido, aí fica a critério da criatividade de cada uma. Nessa minha opção de trabalho, eu usei blocos de 18 centímetros, cortei a faixa aqui do meio com 4,5, então ela ficou com 3, e cortei essa borda com 9,5. Meu trabalho total vai ficar com 60 centímetros depois que eu terminar de quiltar e fazer o acabamento. Mas eu vou mostrar para vocês nessa aula como vocês podem fazer o bloco do tamanho que vocês quiserem. Desde a etapa de confecção dos moldes até a costura final do bloco. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Não esquece de deixar o like no vídeo e colocar nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender. Esse é um bloco super tradicional no patchwork. Ele foi publicado a primeira vez em 1934 e ele é inspirado nas folhas de palmeira que eram usadas para abanar a Cleópatra. Por isso vem o nome, Cleópatras Fan. E ele é da época onde eram publicados encartes nos jornais com os templates para que as pessoas pudessem fazer em casa. Então agora, paciência, tranquilidade e calma para a gente fazer o Cleópatras Fan. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar o seu projeto e decidir o tamanho de bloco que você quer. Você vai imprimir esse bloco no tamanho real. No meu caso, eu imprimi com 18 centímetros. Depois disso, você vai cortar todos os pedaços da flor, um por um, até conseguir metade da flor cortada para a gente começar a fazer os templates de cada uma das peças. Com todas elas cortadas, a gente vai pegar uma nova folha e vai contornar cada uma das peças. É importante deixar espaço em volta dela para poder adicionar a margem de costura. Você pode adicionar a margem que você está acostumado a trabalhar. Aqui eu estou usando 0,75. A gente vai adicionar em toda a volta. E é importante numerar cada uma das peças, tanto no molde quanto na folha original, para a gente não se perder na hora da montagem. E você vai fazer isso com todas as peças. Vocês vão reparar que alguns templates ficam com umas pontas bem compridas que vão atrapalhar tanto na hora da montagem quanto na hora do corte, porque a gente vai gastar mais tecido do que precisa. Para acertar essas pontas, eu vou fazer o prolongamento do lado da forma original e vou marcar a partir dele uma margem de costura. Alinho a minha régua com a forma original, marco a margem e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Prolongo o lado, alinho a régua com o risco original e marco a margem de costura. Então, é esse pedaço aqui que eu preciso para poder costurar. Toda aquela ponta de fora é excesso que eu não preciso nem cortar e nem deixar sobrando depois na hora de encontro das costuras. Vou fazer isso para todas as pontas, do mesmo jeito. Prolongo o lado, alinho ele com a régua
marco a margem de costura, faço isso para o outro lado onde encontra, prolongo, alinho na régua e marco a margem de costura. E assim eu consigo fazer isso com todas as pontas e deixar os meus templates sem excesso de tecido e com a marcação da margem de costura, que vai me ajudar também no encaixe das peças na hora de costurar. Então, tudo isso aqui é excesso. Vou fazer isso para todas as pontas que eu tiver. Agora que eu já tenho todos eles desenhados, eu vou passar para o freezer paper. Eu acho que é um facilitador para a gente trabalhar. Quem não tiver freezer paper, pode recortar os moldes no próprio papel. Tire um xerox antes da folha, para poder guardar os moldes, e depois recorta. Vou passar aqui para o lado do papel que não tem o brilho, esse que é o brilho, onde vai colar no tecido, esse não tem o brilho. E vou fazer isso com todas as peças. Agora que a gente conseguiu terminar de preparar todos os nossos templates, nós vamos para os tecidos. Aqui é legal engomar os tecidos, porque a gente vai fazer costura em curva. E nós precisamos, para o bloco, um corte assim e outro corte assim, espelhado. Então, a gente já vai cortar os dois ao mesmo tempo. Vou pegar o meu tecido, que eu separei para a cor número 1, dobrar ele direito com direito. Vou colocar o meu template em cima. Aqui, eu estou usando o freezer paper, então eu vou colar esse template com o ferro aqui em cima, para poder cortar a minha forma. Se você não estiver usando freezer paper, é só alfinetar o molde aqui no tecido ou riscar o contorno. Coloquei uns alfinetes para não sair do lugar de baixo e agora é só cortar. Cortando assim com o tecido dobrado, direito com direito, eu já tenho a forma de um lado e a forma do outro lado. Se eu quiser fazer mais um bloco, eu só removo o freezer paper aqui e eu posso usar novamente esse template para o outro bloco. Vou fazer isso com todos os nossos moldes para a gente ter todas as formas que nós precisamos. Agora que a gente já tem todas as peças cortadas, é legal organizar o seu bloco com um lado espelhado do outro lado. E aqui a gente tem faixas que a gente vai formar para depois conseguir construir o bloco. Então, a gente vai formar essa faixa e essa faixa. Com isso, a gente tem metade do bloco. Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra metade e depois juntar os dois, formando a nossa folha da Cleópatra. Para costurar isso aqui, eu vou colocar direito com direito. E aqui é importante a gente encaixar o reto dessa peça com o reto dessa peça. Então, primeiro, eu vou encaixar os cantos. Esse canto. E eu vou pegar o outro lado reto e encaixar nesse lado reto. E agora, com calma, eu vou distribuir toda essa barriga aqui, para elas se ajustarem e encaixarem. Então, vai colocando os alfinetes, vai fazendo com calma. E vai distribuindo os tecidos para não ficar prega e um encaixar no outro. Essa parte aqui precisa ter paciência. Quanto mais paciência você tiver, mais calmo você for, mais ajustado os tecidos estiverem, menos dor de cabeça vai dar na hora da costura e você não vai ter que ficar desmanchando, porque tá tudo fora do fio. Quanto mais desmanchar,
pior fica. Então, nesse bloco, a etapa de preparação, ela acho que é a mais importante. A costura é a parte mais rápida, contanto que tudo esteja preparado corretamente. E aqui é legal você fazer a peça de um lado, a mesma peça do outro. E aí, ir na sequência, para poder não se perder. Agora que tá tudo alfinetado aqui, a gente vai passar uma costura a um pé de máquina. Aqui na máquina, uma dica para vocês é ir devagar, ir parando, ajustando para não dar prega, tomando cuidado para não ter que costurar isso aqui de novo. Um e dois costurados, vamos pegar agora a 3 e a 4. Mesma coisa. Direito com direito. A gente vai encaixar o reto aqui dessa peça com o reto dessa peça. Primeiro encaixa os dois cantos e depois distribui a barriga que sobrar para não dar prega. Reto de um lado. Reto do outro lado. E agora, a gente distribui essa barriga e vai alfinetando. Passar uma costura a um pé de máquina com muita calma. Agora, a gente vai juntar a peça 5 na 4. Para formar essa segunda faixa do nosso bloco. Primeira e a segunda. Mesmo jeito, coloca o reto com o reto. Nos dois cantos. E distribui toda a barriga que sobrou. E eu vou fazer o mesmo procedimento para esse lado e para essas duas peças. Vamos deixar essas 3 aqui por enquanto, porque ela tem um detalhe que eu preciso explicar para vocês. Então, já vou adiantar essa e essa. Esse aqui já tá costurado também. Então, essas duas faixas já estão prontas e a gente agora tá trabalhando na faixa central do bloco. Eu vou deixar essa peça para costurar depois, que é a peça 8, e vou costurar a peça 10 na peça 9, do mesmo jeito que a gente fez as outras. Vou pegar direito com direito, e encontrar o reto de um lado, o reto do outro, e distribuir a barriga. E passar uma costura pé de máquina. Costurado 10 no 9, a gente precisa costurar esses dois primeiro, porque o 8, ele vai pegar os dois tecidos aqui, ó.
E para fazer o alinhamento do 8, eu preciso dar uma dica para vocês. Vamos olhar o desenho do bloco para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse aqui é a parte do nosso bloco onde está a peça número 8. É essa aqui. Então, essa é a 8, essa é a 9, essa é a 10. A gente já costurou a 10 na 9 e agora a gente vai costurar esse conjunto no 8. Só que o 8, ele para a costura aqui, ó, nesse ponto. Ele não costura o 9 até o final. Então, a gente tem que fazer uma marcação nesse ponto aqui, na nossa peça 8. Nesse ponto aqui, para a gente poder saber aonde alinhar a peça número 9. Como é que a gente faz isso? A gente vai com marcação de pé de máquina. E eu vou marcar tanto no 9 quanto no 8. Esse 8, ele vai aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar o ponto aqui, onde vai terminar esse 9, e aqui ele vai até o final do 10. Mas aqui ele não continua até o final. Então, eu tenho que achar esse ponto e encontrar com esse ponto. Vamos virar do lado do avesso a peça número 9. E eu vou fazer a marcação aqui na ponta de um pé de máquina. Traço a linha dos dois lados para ver onde esses pontos vão se encontrar. Então, eu já tenho a marcação do meu pé de máquina aqui na peça 9. E aqui na peça 8, eu vou pegar pelo lado do direito essa parte reta, traçar a minha linha de pé de máquina e essa parte curva e traçar a linha do pé de máquina. E agora eu já tenho os dois pontos que eu tenho que encontrar na peça 8 e na peça 9. Então, vamos colocar aqui pra gente ver como é que a gente vai fazer. Ela tem que encaixar aqui. Do mesmo jeito que eu fiz com as outras, eu vou colocar direito com direito. Mas aqui, em vez de encontrar os retos, igual a gente estava fazendo, ele não vai até o final. Eu vou passar um alfinete nesse ponto do pé de máquina que eu marquei. E encontrar no ponto de pé de máquina que eu marquei na peça 8. Então, esse pedaço aqui não vai ser costurado na peça 9. Do outro lado, eu vou alinhar normalmente. Vou pegar o reto da peça 10 com o reto da peça 8. Alfinetar. Então, eu tenho agora as duas pontas do início e fim da costura de uma peça na outra. E agora é só eu distribuir essa barriga aqui, como a gente fez até agora. Alfinetar tudo e passar uma costura pé de máquina, começando aqui da peça 10 até o final da peça 9. Com o 8 costurado no lugar, agora a gente pode terminar de emendar essa última faixa que falta, do mesmo jeito que a gente fez nas outras. Então, direito com direito, alinha os retos de um canto e do outro canto, distribui as barrigas. E aí, a gente já vai ter as 6 faixas que compõem o bloco. Nós vamos emendar 3 a 3, formando 2 metades.
Então, vamos terminar de costurar esse aqui. Dos dois lados, né? Desse e desse, pra gente já ter tudo pronto para poder agora fazer a montagem final do bloco. Com as 3 faixas prontas, 3 de um lado e 3 do outro, nós vamos montar essas 2 metades do nosso bloco. Então, é só colocar direito com direito e alfinetar no encontro dessas costuras. Dessa com essa, depois dessa com essa e essa com essa. E a gente vai ter essa metade e essa metade. Já tem uma metade costurada. Uma dica para encaixar essas costuras é a gente marcar o pé de máquina. Então, eu vou marcar aqui no encontro da costura qual é o meu ponto e aonde ele tem que encontrar aqui, ó, que é entre esse e esse. Coloco direito com direito, alinho com o alfinete nesse ponto e no ponto onde eu quero que as costuras se encontrem. Depois acerto o resto e passo uma costura pé de máquina. Pro próximo, eu vou marcar esses 2 encontros aqui, ó. Então, vamos construir essa outra metade para a gente poder terminar o bloco. Com as 2 metades prontas, agora a gente vai só costurar nessa diagonal. E aqui é legal marcar os encaixes lá do pé de máquina, dessa costura com essa, dessa com essa, dessa com essa e dessa com essa. E aí, a gente tem o encaixe para terminar o nosso bloco. Marquei os encontros aqui das costuras. Em todos eles eu coloquei um alfinete e agora é só passar uma costura pé de máquina pra gente terminar o bloco. Precisa passar ele ainda, conferir todos os encontros. E a gente tem o nosso bloco finalizado. É um bloco que não é difícil, porém, ele é bastante trabalhoso. Então, façam num dia em que vocês estão aí tranquilas, com paciência. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.